Glória a Deus. Coloque-se de pé. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 3. Nosso pastor está falando de bênçãos, de crescimento. Glória a Deus. Vamos acrescentar mais um ponto a isso? Nós vamos falar hoje debaixo do tema: na união, Deus abençoa. Efésios 4, 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te louvo por mais uma oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, pelo culto, pela oportunidade de adorá-lo. E eu te peço, Senhor, usa a minha vida nesta noite. Eu sou o teu instrumento, fala através da minha vida. Que as minhas palavras, Senhor, sejam exclusivamente tuas, segundo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Primeiramente, nós precisamos entender o que é unidade. O que significa unidade? Basicamente, unidade é algo único, indivisível, inseparável, E essa palavra, que tem um significado tão simples, ela carrega um poder grandioso no meio do povo de Deus. O Senhor, Ele está nos dizendo nesse versículo: façam todo o esforço para conservar a unidade. Como nós podemos fazer isso? O que significa a unidade no meio do povo de Deus? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 15, e vamos ler os versos de 5 ao 6. Romanos 15, 5 e 6. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Um espírito de unidade. O que é um espírito de unidade? Nada mais é do que uma disposição. Não está falando do Espírito Santo, nem de algo sobrenatural, mas está falando de uma disposição à unidade. E ele diz que quem dá essa disposição à união é o Senhor. Olha o que diz o verso 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade. Então é o Senhor que nos dá a disposição, o espírito, o desejo de estarmos unidos. Porém, nós lemos no primeiro versículo que o esforço de conservar a unidade é nosso. Então o Senhor vai nos dar a disposição, o desejo, mas quem tem que se esforçar por manter a unidade somos nós. Se unidade significa algo indivisível, inseparável e único, o que é que nós estamos buscando aqui então? Um só povo, um só corpo. O versículo de Romanos aqui que nós lemos, se não me engano, o verso 6, acho que é isso mesmo, verso 6. Para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor. Então o que é que ele está buscando? Um só coração, uma só voz, um só povo, um só corpo. É isso que nós vemos hoje? O povo de Deus está separado, cheio de picuinhas entre eles. É um falando mal do outro. É pastor expondo pastor. É uma bagunça. Não somos todos ali visivelmente um só corpo. E isso talvez nós podemos dizer: mas é porque são igrejas diferentes. Dentro de uma mesma igreja que deveria haver união entre os membros, não há. São pessoas que não gostam umas das outras, não suportam umas às outras, não falam umas com as outras. E aí não conseguimos entender porque não há crescimento, porque a igreja não vai para frente, porque não prospera. Claramente nós lemos ali que o Senhor deseja que nós sejamos um só povo, que o adorem com uma só voz.
E isso é algo muito grande, irmãos, porque nós estamos acostumados a chegar aqui e cada um canta como quer, cada um adora como quer, e depois todo mundo vai para casa, e eu entreguei a minha adoração e é isso que importa. Mas o Senhor deseja um só coração e uma só voz. Quando Ele olha para nós, quando Ele se inclina no meio da nossa adoração, o que Ele tem que ver? Um único corpo. Ele não tem vários corpos, nem vários Cristos. Ele tem um Cristo, que é a cabeça da sua igreja, que é a cabeça do corpo. Então, quando Ele olhar, Ele precisa ver um só corpo. Uma só voz. Ele vai ouvir e dizer, é a noiva, ela está adorando. Mas será que é assim que Ele nos vê? Ou Ele ouve uma bagunça, um canta daqui, outro de lá. Sabe quando está todo mundo batendo palma e um está lá em cima, outro está lá embaixo e um atrasado? Será que é essa confusão? Um espírito de unidade, uma disposição a sermos um. E mais, um interesse, uma dedicação, um esforço em conservar assim. Não permitir que nada traga divisões. Sabe quando vem aqui uma conversa que um falou e não sei quem, e você ficou sabendo, não, irmão, não quero saber dessa conversa. Isso não é para mim, não tenho interesse. Porque no meio dessas coisas, sabe esse esforço? É isso. É um esforço de conservar a unidade. Está tudo bem? Estamos unidos? Vamos manter assim. Não dar espaço para o disse-me-disse. Não dar espaço para mas eu acho. Não é bem assim. Nós precisamos manter a unidade, conservar a unidade. Vamos ver o que diz João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Agora vamos ver João 17, verso 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então aqui nós vemos um detalhe importante. A unidade, ela é um reflexo da Trindade. A unidade é um reflexo do caráter de Deus. Logo, Deus não tem filhos diferentes dele. Se Ele e o Pai, se a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito são um, logo Ele diz para que eles sejam um como nós somos um. Então é um requisito. Não é possível nós servirmos a um Deus que diz, nós somos um, sejam um também, e nós dizemos, mas para mim não dá. Ali não sei, com fulano não sei. É requisito. Se a unidade ela é um caráter de Deus, ela é o reflexo do relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito, nós precisamos ser iguais. Porque servimos a Ele, nós dizemos que somos filhos, logo temos que ser iguais. Vamos ver os versos também 20 ao 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. É um requisito. O Senhor disse, assim como eu e tu, Pai, somos um, que eles sejam um. Mas Ele não parou nisso, Ele disse, eu um com eles, tu um comigo. Ou seja, nós precisamos ser um entre nós para sermos um com Cristo. Não tem como dizermos, eu sou um com Jesus, nós somos, Ele é meu e eu sou dele, e você não é um com seu irmão. Precisamos estar em unidade entre nós para estarmos em unidade com Cristo.
Assim como ele e o Pai são um. Não é possível de outra forma. Jesus diz claramente que o objetivo é esse. É o objetivo. Ele quer assim. Assim como ele e o Pai são um, nós sejamos um entre nós, para então sermos um com ele. E isso é evidente. Ele deixou isso claro. Não é opcional. Se você quiser, se você gostar do irmão, se você sentir ele uma ligação... Sabe aquela frase, ai, meu espírito não bateu? Não tem essa opção. O espírito que tem que estar aí é um só, o Espírito Santo, para que você seja um com ele. Não tem outra opção. E ele diz, faça todo o esforço para conservar a unidade. Então, se você quer ser um com Cristo, primeiro seja um com seu irmão. E mais do que isso, faça todo esforço para conservar essa unidade. Vamos ler o Salmo 133. Muito conhecido também. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Sabe o que está dizendo aqui? Volta lá no primeiro. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Aí ele traz uma outra figura, mostrando a preciosidade da união. E por fim ele diz, ali na onde? Naquelas figuras que ele usou da barba de Arão? Não, ali na união, Deus concede a bênção. Como é bom e agradável, olha que belo, é gostoso. Mas além disso, ele diz, ali Deus concede a bênção. Na união do povo, Deus derrama a bênção. E aí nós estamos divididos, não concordo, não gosto, não aceito, ai, não sei, não foi, mas queremos ser abençoados, mas dizemos que somos um com Cristo. Estamos sendo incoerentes. Talvez nos falte conhecimento, talvez nos falte o esforço. Por quê? É claro, irmãos, não será uma tarefa fácil. Somos pessoas diferentes, com vidas diferentes, criações diferentes e um monte de outras coisas. Cada um do seu jeito. Mas, em momento algum, o Senhor disse, porém, eu sei que não vai ser assim, então eu aceito. Não. Ele disse, assim como somos um, que eles sejam um. E encerra por aí. Ou seja, o esforço é nosso. Como vai ser que você vai fazer esse esforço? Aí já é um problema seu. Por quê? O Senhor não quer saber das nossas dificuldades em nos relacionarmos. Ele quer saber que você mantenha. Ele quer saber que você conserve. Por quê? Ele disse, eu te dou a disposição. Eu ponho em você o desejo, mas conserve. De nada adianta o Senhor nos dar e nós ficarmos cheios de desculpas. Ai, mas é assim. Ai, mas você não sabe, aquela irmã. Ai, mas é porque não sei. Sempre tem um porém, né? Ai, é porque aquela irmã, nossa, ela fala umas coisas. Nossa, porque aquele irmão só sabe falar disso. Conserve a unidade, porque ali o Senhor dá a bênção. Quando nós falamos da unidade, que ela é necessária a nós estamos falando de bênção. Nós estamos falando automaticamente de sermos abençoados. Por que é que é assim? Vamos ler Êxodo 17, versos 10 ao 13. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas,
eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Isso aqui é a imagem perfeita do que é a unidade. Moisés precisava manter as suas mãos erguidas. Você já tentou ficar numa mesma posição, não qualquer posição, com seus braços estendidos, por alguns minutos, nem precisa ser horas. Fácil, talvez, você vai dizer, tranquilo. E se forem horas? Imagine ali, rolando uma guerra, o pessoal lá embaixo se acabando para tentar vencer, e Moisés sabe que eles só vão vencer se eles continuarem ali com as suas mãos erguidas. Depois de um tempo, as mãos cansam e ele percebe que elas vão cair. Então ele percebe que se ele deixar as mãos caírem, eles vão perder. Depende dele. Se Moisés está sozinho, eles perdem. O corpo cansa. Ele não ia suportar. Mas Moisés não está sozinho. Ele tem Arão e Hur com ele. E eles vão lá, põem a pedra, senta aí Moisés, deixa com nós agora. E eles vão lá e ficam sustentando as mãos de Moisés. Eles não podiam, Moisés, deixa que eu fique no seu lugar um pouco. Não podiam trocar. Mas eles entendiam que a missão era a mesma. Se Moisés se cansa, nós perdemos. Se Moisés perde, nós perdemos. A missão de Moisés é a minha. A minha missão é a de Moisés. Nós somos um. Indivisível. Se ele perder, nós perdemos também. Isso é unidade. É entender que a sua missão é a mesma do outro. Vocês estão num mesmo propósito, trilhando um mesmo caminho. Se o outro perder, você perde também. A unidade faz com que você enxergue o outro como igual a você, carecendo do mesmo que você. E se você percebe a necessidade dele, você o ajuda, o suporta. Aguenta, Moisés, nós vai estar aqui com você. E essa unidade não estava ali só entre o povo. Moisés é cheio de mandar em nós, deixa ele se virar agora. Não. Eles estavam entendendo que se Moisés, que ouve Deus, se lascar ali, nós se lasca também. Ou seja, quando falamos de unidade, não é só o corpo da igreja. É o corpo e os pastores. É a liderança e o povo. Porque somos um, irmãos. E esse somos um não é exclusivo entre eu e você. Você e o seu irmão do lado. É você e o seu pastor. É você e a sua pastora. Somos um, todo o corpo. E isso significa que nós precisamos estar atentos. Imagina Moisés lá, cansadão, Arão e Hur batendo um papo. Olha lá, você viu? O outro quase tomou uma espadada ali, tá moscando. E eles não estão nem vendo Moisés lá. Eles estavam atentos. Glória a Deus pela chuva. Eles estavam atentos à missão. Moisés, nós estamos com você. Tá cansado? Eu te suporto, Moisés. Vem do outro lado, senta aqui, Moisés. Atentos uns aos outros. Por quê? Ao mesmo tempo que eles estavam atentos à guerra acontecendo, tá perdendo, Moisés, levanta. Ao mesmo tempo eles estavam atentos a Moisés. Moisés, suporta. Tá entendendo como é toda uma unidade do povo todo? Não tem como ser unido só você e o seu grupinho. É todo o corpo numa mesma missão. Não era a guerra e a missão de Moisés. Era Moisés pela guerra, a guerra por Moisés, Arão com Hur e eles todos juntos. É uma única missão. Entende que essa visão de unidade, ela não é para ser
Eu e meu irmão aqui, sabe, a gente se dá tão bem. Não podemos deixar os outros de fora. E nós vamos nos aprofundar e entender um pouco mais sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Aqui, quando ele fala de um só pensamento e um só parecer, sabe o que ele está falando? Concordar entre nós. Não é assim, é o irmão lá que é assim, mas eu não quero assim. Então eu não vou. Assim eu não vou participar. Eu não gosto quando é assim, se não for assado. É um só pensamento. É assim que é, irmão? Então é nós, estamos juntos. O pastor falou que é assim, então vamos lá, é assim que vai ser. Não tem divisão de pensamento. Não é assim, o pastor queria assim, mas aí a gente falou tanto que agora vai ser assado. É um só pensamento. O que é dito, todos concordam. Todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. A gente até pensa igual, mas vamos fazer assim porque fulano quer assim. Não tem. Unidos num só pensamento. Então veja, nós já vimos que é para ser unidos numa só voz, um só coração, um só pensamento, um só parecer. Tá vendo como não tem brecha para outras coisas? Unidade é completo. Tudo. Vamos ver também o capítulo 12 e os versos do 12 ao 26. Ora, assim como o corpo é uma unidade, o corpo é uma unidade, um só. Embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então o que ele está ensinando aqui é, somos muitos, formamos um. Porque só em um nós fomos batizados, em um nós fomos ali salvos, e um único Espírito nos foi dado. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Então sim, há muitos diferentes individuais. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Ou seja, você é diferente do outro, cada um vai ter as suas individualidades e nem por isso você vai deixar de ser corpo. Não tem mimimi. Mas assim eu não quero. Não tem como, você é corpo do mesmo jeito. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Sabe o que ele está dizendo aqui? Deus nos quer na nossa individualidade. Não precisamos ser todos iguais. Unidade não significa que todos vamos gostar agora de verde, todos vamos manter os cabelos assim, todos vamos vestir igual, todos vamos falar igual, pensar igual. Se todos não pensam assim, então não é. A questão não é que a gente tem que pensar igual. Nós temos que aceitar o que é dito para ser igual. Ou seja, você pode até ter uma opinião diferente, mas ela não importa, porque o que importa é o que foi dado ao corpo. Tá entendendo que a questão não é que você tem que gostar igual, que você tem que pensar igual, vestir igual. A questão não é essa. A questão é que nós temos que fazer um esforço em conservar a unidade. Ou seja, pouco importa as minhas individualidades, o que eu sou, o que eu gosto, o que eu penso. Importa que eu tenho que manter o corpo unido. Eu não penso assim, mas eu engulo os meus pensamentos e continuo andando com o corpo. Porque o corpo disse que é para lá, então não importa se eu penso que é o contrário. Entende? Ou seja, tudo bem você ser individual, é para ser assim. Muitos membros, um só corpo. O seu corpo não é constituído apenas de um órgão, de um membro, de uma parte.
Tem muitas. E ainda assim continua sendo um corpo. É assim que Deus quer. Muitas pessoas diferentes, porém todas elas andando em unidade. A visão da unidade é que haverá diferenças. Parece contraditório, não é? Mas lembra lá das aulas de matemática? Unidade, dezena. Uma dezena é constituída de 10 unidades. Continuam sendo 10 unidades, porém, uma única dezena. Tá entendendo? Continuamos sendo muitos. Pensamentos, jeito. Tem gente que quando chega, tá num dia mal, ela não vai querer papo. Vai ser assim mesmo. Tem gente que quando não tá bem, ela fica de cara feia. Vamos fazer o quê? São pessoas diferentes, né? Cada um tem um jeito. Tem gente que não gosta de falar de manhã, vai chegar no culto de manhã, não quer papo. Pessoas diferentes. Mas, entretanto, todavia, continuamos sendo um corpo. Então não importa as minhas individualidades, importa que eu mantenha a unidade do corpo. Eu não posso ser um causador de divisão. Entende? Começar a criar coisas onde não tem, começar a trazer assuntos, começar a querer mudar o rumo das coisas. Deus sempre teve um trabalho dentro da unidade. Perceba que ele sempre teve um povo grande que alguém conduzia. Mas a ordem que era dada ao povo é essa ordem. Você quer seguir? Não quero, não acho que nós temos que ir por aí, Moisés. Então, paciência, você vai para o outro lado e nós vamos seguir aqui. O que acontece com quem sai do meio do povo? Quebrou a unidade? Normalmente não é coisa boa. Por quê? Aonde está a união, Deus concede a bênção. Quebrou a unidade? Arque com os preços disso. Por quê? Deus tem um só povo, um só corpo. Ele não vai olhar e falar, poxa vida, olha lá, foi por outro lado. Manda o outro anjo para lá. Ele não vai trazer divisões. Ele tem um só corpo. Um só Cristo. Cristo é um único cabeça de um único corpo. Deus não o dividirá, nem vai falar, dá outro Cristo aí para eles. É um só. E nós precisamos manter essa unidade. Imagina lá agora Moisés no meio lá daquela fogo cruzado. É o mar e os egípcios. Aí vem e fala, Moisés, acho que a gente devia encarar os egípcios. Não, Moisés, vamos passar nadando. Moisés, acho que a gente devia se esconder. Moisés, eu não sei o que é lá mais. Aí no meio da divisão, vai um para um lado, o outro para o outro, e o outro para não sei para onde. Vai dar coisa boa no meio disso? Não vai. Um que foi resolver nadar vai morrer afogado lá. O outro que foi encarar os egípcios vai morrer porque eles estão em maior número. E vai ser um tal de acontecer um monte de coisa ruim. Por quê? É só na união que Deus concede a bênção. E o mais interessante é que Deus não fala de unidade só para o meio do seu povo. Ele fala de unidade no casamento. Aí muitas vezes os casamentos estão aí se acabando. Por quê? Porque estão insistindo em ser dois. Eu penso, não, eu acho. E aí não tem bênção. Deus não trabalha no meio de divisão. E isso é para tudo. É para o seu corpo, é para os casamentos, é para o meio das lideranças. Já viu a liderança ali que está todo mundo se bicando e ninguém decide o que vai fazer? Não tem bênção. Porque Deus só trabalha no meio da unidade. Por quê? Deus não quer ficar lidando com um aqui, o outro lá e o que o outro pensa aqui. Deus não age no meio da bagunça. É ordem e decência. E ordem e decência só se tem quando um fala e os outros se aquietam. Aí, enquanto está todo mundo querendo palpitar, não é o que vê muitas vezes nos casamentos, aí quando chega ao fim você até entende, né? Porque o marido fala, a mulher fala mais alto. A mulher opina, o marido... E é uma bagunça, uma confusão e ninguém se ouve. Unidade é um só. Não é isso que ele diz? Agora vocês são uma só carne. Ou seja, Deus só age no meio da unidade.
em todas as áreas da sua vida. Porque Deus, Ele não traz divisões da nossa vida. Dentro da igreja eu faço assim, mas lá na sua casa pode ser de outro jeito. Não, Deus não tem divisões. O que Ele exige de nós aqui, Ele exige na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. E é tudo a mesma coisa. Senão ficaria fácil. Eu sou crente na igreja, mas lá fora eu posso fazer de outro jeito. E aqui dentro eu sou honesto, mas lá fora... Tá entendendo como Deus, Ele exige a unidade em todas as áreas da nossa vida? Não há partes onde você pode ter os seus próprios pensamentos. Olha, lá na igreja eu já respeito demais, agora aqui em casa quem manda sou eu. Tá entendendo? Não tem como. Deus só concede bênção na unidade. E isso vai ser para tudo. Quer um casamento abençoado? Unidade. Quer uma igreja próspera? Unidade. Seja unido com seu pastor, seja unido com seu líder, seja unido com seu irmão. Abra sua Bíblia agora em Atos, capítulo 2, verso 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A comunhão era algo em que eles se dedicavam. O partir do pão era algo em que eles se dedicavam. O partir do pão faz parte da unidade. Por quê? Quando você entende a necessidade do outro, você o supre. E aí, nós lemos que eles se dedicavam. É o mesmo que nós lemos lá atrás. Todo esforço por manter a unidade. Então eles se dedicavam em manter a comunhão, manter as orações juntos, manter as refeições, entende? Eles estavam se dedicando por manter o seu povo unido. Havia uma unidade nisso, nas orações, no partir do pão. Nada ali era tido como, isso aqui vocês fazem sozinhos, tá? Vocês podem comer sozinhos, vem só para oração. Entende como a unidade, ela não se fecha às paredes do templo? É uma vida de unidade. Eles sabiam uns das necessidades dos outros. Tá precisando de pão, irmão? Toma. O irmão ali viu que está passando necessidade. Vende isso daqui, vamos arrecadar um dinheiro e aí vamos partilhar com ele. A unidade não é só vamos cantar todos juntos, bem bonito. E aí depois ninguém sabe da vida de ninguém. A unidade, ela é profunda por isso. E é por isso que ele diz, fazendo todo esforço. Porque não é fácil você estar atento, perceber a necessidade do outro e olhar e falar, eu nem tenho. Vamos vender o que nós temos então e vamos ajudar ele. É um esforço, porque requer muitas vezes sacrifícios. E quem é que está disposto a sacrificar o seu para suprir o outro? Quem está disposto a tirar o pouco que tem da sua casa para garantir que o outro que não tem nada tenha um pouco? Eles estavam se dedicando nisso, garantindo que todos tivessem o mínimo. Vende aí, vende essa casa para o outro ter uma também. Vende o carro para nós dividir e o outro ter também. Vai todo mundo de bicicleta, mas todo mundo vai ter alguma coisa para ir. Você está entendendo que eles estavam se dedicando? Eles colocaram isso como uma necessidade. E aí no final, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Porque havia unidade.
Deus não vai acrescentar vidas no meio de um povo que ele está vendo que está todo mundo nem aí para ninguém. Eles estavam unidos. E essa unidade era completa. Era nas orações? Sim, mas também era no partir do pão. Era na comunhão? Sim, mas também era no ensino. Não havia ali, todo mundo se junta para comer, mas aí na hora do ensino todo mundo sumiu. Era todo o tempo, eles estavam unidos. Uns cuidando uns dos outros. E então Deus concedia a bênção. Unidade não é acabar com as nossas diferenças. Porque quando nós entendemos que eles estavam partilhando tudo, obviamente continuava havendo diferenças. Eles não construíram uma comunidade, um casarão e todo mundo está lá comendo bem, vivendo bem. Continuavam cada um tendo a sua casa, suas dificuldades, suas lutas. Porém, uns cuidavam uns dos outros. Ainda que houvesse diferenças, ou vocês acham que ali todo mundo se amava 100%, todo mundo se gosta 100% e não temos problemas? Não. Mas eles se dedicavam a conservar, cuidando uns dos outros. Como é que a gente mantém a unidade? É no amor e no cuidado. Mas nada adiantaria eles falarem disso e não viverem. Por isso que está descrito aqui. Eles viviam essa unidade. Eles partilhavam tudo e tinham tudo em comum. Ninguém tinha falta de nada, porque vamos juntar todo mundo e a gente vai dar um jeito. Tá vendo por que é difícil a unidade? Exige muito. E é por isso que não é fácil nós dizermos, eu sou dele, ele é meu. E no fim das contas está todo mundo cego, ninguém vê ninguém. Nós entendemos que há dificuldade, irmãos. Não é fácil você chegar a falar, irmão, estou passando por uma situação, eu preciso de uma ajuda. Não é fácil. Mas entre nós deveria ser. Porque se nós entendemos que somos um só corpo, como é que a minha mão não sabe da dificuldade da outra? Como é que eu, um só corpo, não sei dos maus-estares dos órgãos? Para que nós tenhamos uma unidade completa, é necessário nós estarmos atentos. É necessário, muitas vezes, nós engolirmos o nosso próprio orgulho. Para então sermos capazes de nos abrir uns com os outros. E eu entendo também a dificuldade que talvez alguns vão dizer, mas é que eu não tenho intimidade com cicrano e com fulano. Sabe o que eu fiz quando eu cheguei aqui? Eu não tinha intimidade com ninguém, então era muito fácil acabar o culto, eu pegar minhas coisas e ir embora e ninguém ia nem ver. Sabe como é que eu fazia? Eu me impus o desafio de nunca entrar e nem sair daqui sem cumprimentar todos que estivessem aqui dentro. Então eu chegava, se tivesse 5, eu cumprimentava os 5, se fossem 10, eu cumprimentava os 10. E na hora de ir embora, a mesma coisa. Eu dava a volta na igreja e cumprimentava todo mundo. Por quê? Como é que vai nascer relacionamento se você sequer se esforça para isso? Eu não tenho intimidade com ninguém. Mas você se esforçou? Você foi lá? Você falou um paz do Senhor, irmão, pelo amor de Deus aqui, uma vez? Adianta nós falarmos, mas a igreja não me ama. E você fez o quê? Nem a paz do Senhor você deu para o seu irmão. Mas é que eu sou tímido. Misericórdia, irmão, dá a paz do Senhor. É um esforço, é dedicação para conservar a unidade. Não podemos só trazer os problemas, porque ninguém faz e ninguém fala, e eu passei por isso, e ninguém foi, e ninguém falou, e ninguém fez nada. É um esforço nosso. A unidade é isso, é entender que os problemas são nossos também. Então mas é porque a igreja não ama, então eu vou amar. É porque a igreja não faz, então eu vou fazer. A unidade, ela não é só a beleza do todo mundo partilhava. Ela também tem o seu lado feio, de entender que os problemas que eu falo da igreja também são meus. E se eu quero conservar a unidade, eu tomo para mim. Eu me esforço. Então, se talvez você está pensando num monte de situações para você não conseguir, porque eu não tenho um assunto. Fala de uma bobeira. A gente fala tanta bobeira o dia inteiro. Vemos tanta bobeira no celular. Não tem assunto. Então, pelo menos cumprimenta o seu irmão. Impõe o desafio. Faz o que eu fiz. Não saia da igreja sem falar com todo mundo. Não precisa ir lá e você ter uma conversa de minutos.
Cumprimenta o seu irmão. E logo você vai perceber que você vai quebrando esse gelo, essas muralhas que a gente constrói. Ai, porque parece que fulano, nossa, sempre chega, não fala com ninguém. Então nós temos que criar o hábito e quebrar essas muralhas que somos nós mesmos que construímos. Porque por vezes a gente fala que ninguém fala com ninguém, mas somos nós também que não vamos atrás. Ai, porque a pessoa tem uma cara assim. E por acaso a gente tem que ir com a cara de alguém? A gente tem que fazer. Como é que eu vou saber que o irmão está com uma dificuldade se eu nem cumprimento ele? Como é que o irmão vai ter essa facilidade, essa abertura de falar para você se você nem cumprimenta ele? Então, nós precisamos nos atentar a esses detalhes. De que a unidade não é só entre nós. A unidade não é só nossas amizades, só com quem eu me dou bem. A unidade não é só o corpo, é os pastores, é a liderança. Para que a gente trabalhe nesses detalhes, porque sem unidade não há bênção. Vamos continuar lá o versículo inicial de Efésios 4, agora, versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, cada parte realiza a sua função. Se somos um corpo, e logo eu sei que no meu corpo não existe nada que não seja importante. Mesmo que talvez eu nem saiba para que serve, né? Às vezes as pessoas brincam que não sabem para que é o pâncreas, o que o fígado faz. Ainda assim ele é importante. Tem como viver sem uma parte? Sem um órgão? São todos essenciais. Logo, é a mesma coisa com o corpo. Dele, todo o corpo ajustado e unido. Ajustado por quê? Cada um vai ter as suas dificuldades, suas particularidades. Vai ter que dar uma ajustada. Para esse pé andar junto com outro pé, vamos ajustar. Para os órgãos funcionar bem, vamos ajustar. Esse ajuste quem é que vai fazer? Não é Jesus. Somos nós. Entendendo que, mesmo que eu não pense como ele, mesmo que eu não goste do que ele gosta, mesmo que eu não achei que rolou, ainda assim eu me ajusto ao meu irmão. Vamos andar junto. Eu não gosto muito quando fala assim, mas eu me ajusto a ele. E isso também com os pastores. Eu não gosto muito quando é assim, mas eu vou me ajustar. Porque um corpo ajustado e unido acontece o quê? Cresce. Edifica-se a si mesmo. Como é que vai se edificar se está todo mundo desajustado, cada um com suas coisas, cada um preocupado consigo mesmo? Não tem como. Porque Deus só vai trazer o crescimento, a edificação, a bênção no meio da unidade. Eu entendo, irmãos, que é difícil. Cada um tem a sua vida, seu trabalho, sua família. Tá todo mundo com a cabeça a mil, pensando em um monte de coisas. Mas o primeiro versículo que nós lemos diz o quê? Fazendo todo o esforço. Ou seja, não temos como dar desculpas. É difícil, é sacrificial, é exigência, é ajuste. Mas façamos todo o esforço em conservar aquilo que o Senhor já nos deu. Ele já nos deu a unidade. Conservemos-a então. Todo o corpo ajustado. Ou seja, percebi alguém novo, talvez não está nem novo mais, já está frequentando faz um tempo, mas não se misturou. O que você faz? Ah lá, tá vendo? Olha, falando só chega e sai. Aí, já criou divisão. Você faz o quê? Ô, irmã, que benção, você já está vindo faz um tempo, né? Como é que é seu nome? Ah, você mora onde? Ah, você mora aqui também. Tá entendendo como é? Não é difícil, irmãos. É a gente que dificulta. É simples. Ajustado. Vamos se ajustando. A gente vai vendo que tá meio difícil aqui, dá uma ajustadinha. Tem um irmão meio de fora, traz ele pra cá, ajusta esse pé aí. Ó o braço se perdendo. Entende?
É um esforço de estarmos atentos, estarmos dispostos e nos esforçarmos de manter a unidade. Porque às vezes a gente percebe e finge que não viu. Às vezes a gente vê as pessoas entrando e saindo e finge que não viu. E aí a culpa é de quem? Da igreja. É dos pastores, do sei que lá mais que não fez e não foi lá. Tá vendo? A igreja não tem nem ninguém que fica lá na porta recebendo. Ai, a igreja não sei na onde fazia assim. Lá os irmãos ficam com plaquinha recebendo os irmãos. Tá entendendo como a gente é bom em trazer problema? E aí quem que vai se dispor de fazer? Somos nós que temos que manter, conservar a unidade. E esse esforço, irmãos, é amplo. Tem muitas coisas que nós podemos fazer. Cumprimentar os irmãos, se oferecer para ajudar. Irmão, deixa que eu fico na porta hoje. Tem um irmão lá na porta, vou ficar lá com ele então. Tá entendendo como é simples? Nós precisamos conservar a unidade. E quanto mais próximo se torna o dia do Senhor, ainda mais. Sabe por quê? Nós sabemos que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Como é que vai ser para uma igreja que está toda dividida? Como nós vamos nos manter se o pé está capengando? A mão está toda calejada já, não tem nem dedo mais. Quanto mais se aproxima, mais nós temos que nos esforçar por conservar a unidade. Mais nós temos que dedicar-nos a manter o corpo unido. E não o contrário. Você viu como a igreja está esvaziando? Acho que eu vou sair também. Você viu? Nossa, acho que eu também. Olha, eu estou sabendo de uma igreja ali que está cheio. Não podemos dar brechas às divisões. Dividir é muito fácil, irmãos. É só você pensar diferente do outro. É só você não gostar de uma coisa que falou. Pronto. Nossa, o irmão passou por mim esses dias, nem falou comigo. Pronto. Tem gente que consegue ficar com raiva do outro por causa disso. É bem ajustado. Por isso. Porque nem sempre as coisas vão estar a mil maravilhas, um mar de rosas. E quando nós vemos essas dificuldades, aí é que entra o esforço e a dedicação. Quando as coisas se tornarem difíceis, aí mais ainda eu me esforço em amar o meu irmão, suportar o meu irmão, observar o meu irmão. Será que ele, na verdade, ele não está assim porque está com alguma dificuldade? Será que, na verdade, a cara feia que eu vi dele não era aí, talvez, fome? Não é piada, irmãos, é sério. É fome mesmo, dentro de casa, dificuldade. Nós precisamos estar atentos ao corpo. E não apenas para falar assim, você viu o que aconteceu e como foi, mas para agirmos. Porque quando Jesus diz que pelo amor nós seríamos reconhecidos, ele falava do amor entre nós. E a unidade exige amor. Por quê? Eu preciso amar o meu irmão para estar atento à dificuldade dele, para então supri-lo, para ir atrás dele. Só que tudo isso é muito bonito na teoria. A prática, o dia a dia, os 3 cultos da semana, aí vai ficando pesado, né? Quando só eu vou ficar na porta, e aquele irmão lá todo dia entra, ele nem faz nada. Tá vendo como a divisão ela nasce fácil? Mas nossa, o irmão nunca faz nada. Nossa, mas o pastor só fala comigo, só puxa a minha orelha. Nossa, mas... Ao invés de nós falarmos essas coisas, a gente poderia fazer o quê? Vou dar exemplos para você poder perceber que é fácil. O irmão, olha, só entra e não faz nada. Ô, irmão, olha, eu tô aqui tirando ali o lixo, você não me ajuda? Por que a gente dificulta? Isso também é no casamento, já viu? A gente dificulta o casamento. Por quê? Porque a mulher, por exemplo, ela gosta que o marido adivinha. Né? A gente gosta que ele use a bola de cristal. E aí, onde que está a unidade?
A unidade não é o outro adivinhar o que você precisa, o que você quer. É um esforço e dedicação, irmãos. E por parecer difícil, a gente deixa de fazer. Mas essa noite eu quero dizer para você: certas coisas só vão andar quando você passar a andar em unidade. Certas coisas só vão acontecer quando você andar em unidade. Em todas as áreas da sua vida. Então, se é no casamento que está faltando unidade, esforço e dedicação. Se você está aí cheio de picuinhas, achando um monte de defeito na igreja, esforço e dedicação. O Senhor tem apenas um corpo. Ele não vai dar a você algo fora do corpo. Ele não vai fazer por você algo fora do corpo. Então esforce, dedique-se a manter e conservar a unidade. Não seja alguém que vai trazer um monte de problema e depois vai sair. Ai, porque não sei o que lá, não sei o que lá, e pica a mula. Seja alguém que talvez até percebe: olha, pastor, percebi isso aqui, mas deixa comigo, eu vou resolver. Tá entendendo? Nós precisamos ser como essa igreja de Atos, que tinham tudo em comum. O seu problema é meu problema, o problema da igreja é nosso problema. A sua bênção é minha bênção. Se você está alegre, glória a Deus, vamos nos alegrar. Tá triste, irmão? Partilha comigo, vamos chorar junto. Unidade. Não é só uma palavrinha bonita, não é algo que o Senhor colocou ali no meio para falar, coloca qualquer coisa aí. É necessidade, porque o Pai, o Filho e o Espírito são um. Quer ser um com Ele? Seja um com seu irmão antes. Seja um com seu pastor. Seja um com seu líder. Seja um com a sua esposa, com seu marido. Porque Deus não age no meio da bagunça e da desordem. Então, a palavra para essa noite que eu quero deixar para você é essa: só na união Deus concede a bênção.